Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos reagir aí a uma notícia que acabou de sair aqui nos meios de comunicação do Brasil em relação a Pio XII e a Segunda Guerra Mundial. E é uma notícia que pode mudar a história da humanidade. Então fica comigo até o final do vídeo, combinado? Mas antes, não esquece que eu preciso que você deixe o seu joinha aqui e neste vídeo de forma muito especial, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Em relação aos comentários, mais do que nunca, faça eles com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Por quê? E aí agora vem a explicação. A notícia tem tudo a ver em relação ao holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, que foi também o período do papado de Pio XII. Então, como é um assunto delicado aqui, dentro do canal do YouTube, em que eles barram o alcance, eu preciso da sua ajuda, com você curtindo, se inscrevendo, comentando e compartilhando, tá bom? E eu também, ao longo do vídeo, eu vou evitar algumas palavras aí acerca da Segunda Guerra Mundial, para que também o vídeo não saia do ar, tá bom? Porque essa informação é muito importante, a gente não pode deixar de comentar sobre ela. Então vamos reagir a essa notícia e depois falar acerca do assunto. Tem uma polêmica na Europa, hein? Uma carta encontrada nos arquivos do Vaticano e divulgada pela imprensa italiana indica que o Papa Pio XII foi alertado sobre o Holocausto, mas teria ficado em silêncio. Vamos com o Américo Martins, é ele quem vem conversar com a gente aqui ao vivo no Live CNN para poder contar para a gente esse encontro desse documento. Américo, bem-vindo. Olá de novo, Elisa. Olá a todos que nos acompanham. É muito importante a gente reportar sobre esse assunto porque é um fato histórico e a imprensa italiana aí botando os pingos nos is sobre o que de fato aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Havia uma polêmica muito grande sobre o quanto o Papa Pio XII, que era o Papa na época da guerra, sabia a respeito do Holocausto dos judeus que estava acontecendo nos territórios ocupados pela Alemanha. E agora essa confirmação veio. Uma carta foi publicada no Corriere della Sera, um dos principais jornais italianos, na sua edição de domingo, mostrando que um padre alemão, Lothar Koenig, que era da resistência antinazista lá na Alemanha, enviou uma carta para o Papa, datada do dia 14 de dezembro de 1942, já informando que o que os alemães chamavam de campos de trabalho eram, sim, usinas ali onde eles estavam matando os judeus na Segunda Guerra, em vários campos de concentração que foram criados para esse fim, para tentar o extermínio do povo judeu. O Papa, então, teria sido informado e teriam outros documentos, segundo os próprios arquivistas do Vaticano, que comprovariam que o Papa sabia, sim, o que estava acontecendo antes dessas informações se tornarem públicas. As pessoas que defendem a atuação do Papa Pio XII na época dizem que ele ficou em silêncio porque não queria ali aumentar as polêmicas da guerra e colocar em risco também os fiéis católicos. Os outros, os que dizem que ele foi fraco, são os críticos do Papa Pio XII, dizem que ele foi fraco e que ele ficou em silêncio com relação ao Holocausto e à perseguição aos judeus, quando ele poderia ter muito bem usado a influência da Igreja Católica para denunciar os crimes nazistas com muito mais antecedência. É uma polêmica que continua, mas as indicações parecem cada vez mais claras de que a hierarquia da Igreja Católica sabia sim o que estava acontecendo nos campos de concentração com muita antecedência, Elisa. Bom, antes de nós irmos aí, vamos retroceder um pouco, né? Em 2020, o Vaticano abriu aí os arquivos, né, para que fossem trazidos à luz, né, todas as situações envolvendo o Papa Pio XII e também a Segunda Guerra Mundial. Os arquivos, aquele que antigamente nós chamávamos de arquivos secretos do Vaticano, né, que hoje já não tem mais esse nome. Então, 2020 foi liberado aí, os arquivistas, os estudiosos começaram a estudar todos esses documentos e também para transmitir eles de modo digital para que outras pessoas também tenham acesso. Então, além dessa carta aí que foi encontrada, né, e noticiada assim num jornal italiano, vou deixar o link aqui na descrição, também tem outras cartas de pessoas de que estavam pedindo ajuda, né, para a igreja diante de tudo aquilo que estavam passando, e inclusive afirmam que já não tinha mais a esperança. Alguns estudiosos, historiadores já falavam que as pessoas mandavam cartas para o Vaticano, tanto, como foi dito aqui, né, que aqueles que acreditam que a igreja não se omitiu, mas ajudou muito. Vamos lá. Além disso, qual foi o período do papado de Pio XII? Então, o papado do Pio XII
de Pio XII, né, foi de 1939 até 1958. Então, ele viveu aí totalmente essa Segunda Guerra Mundial. Em 1933, né, que o partido aí, né, assume o poder na Alemanha. Em 33, em março de 33, o primeiro campo de concentração é criado, é aberto aí, e em 39 a Segunda Guerra começa com a invasão na Polônia pela Alemanha. A questão de todo o extermínio aí, né, dos nossos irmãos judeus acontece a partir de 1941. Se você prestar atenção aí em relação à notícia, essa carta é relatada em dezembro de 42. Então, todo o campo de concentração que agora causa todo esse extermínio começa em 41 e essa carta é em 42. Aliás, inclusive, existe até um discurso de Natal em que o Papa Pio XII fala contra o racismo e também outras situações. Alguns críticos acreditam de que o Papa fez esse discurso também por conta dessa outra carta que ele acabou recebendo aí, né? E apesar de algumas pessoas dizerem que não, existem documentos, livros, inclusive de historiadores também, vou deixar aqui os links na descrição, que afirmam que o Papa Pio XII, ele tentava de todas as formas e se posicionava sim, na medida que era possível. Inclusive, se nós formos assistir outros vídeos, inclusive de judeus comentando e contando essas histórias, alguns até afirmam que naquela época não era só as potências e os líderes que sabiam o que estava acontecendo, não na dimensão que hoje nós sabemos, mas que muitos sabiam. Cidades, inclusive, viam o que estava acontecendo. E lembrando de que a propaganda, né, desse grupo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele não ia avisar que estava... Ele sempre fazia uma boa propaganda para incentivar que os judeus fossem para lá. Tanto que é até relatado que eles levavam as malas, anotavam, e aí eles iam para tomar banho nos campos de concentração, né? Que depois foi, muito tempo depois, as pessoas começaram a saber o impacto de tudo isso e também os relatos das pessoas que sobreviveram a tudo isso. Inclusive, teve um vídeo, eu não me lembro qual que é, vou tentar deixar todos os que eu já assisti até hoje aqui no link da descrição, que fala sobre isso. Era muito difícil, o acesso às informações não eram como nós temos hoje. Existiam pessoas que estavam lá espionando para poder trazer as informações. Existiam espiões também em Roma. Então, naquela época, não só a Roma, né, diante de todos os estudos, sabia o que estava acontecendo a partir de determinadas épocas, como muitas outras pessoas também sabiam. Né? Inclusive, muitos outros eram instigados a denunciar quem era judeu. Isso justifica? Não, gente, não justifica, né? Nada justifica o que aconteceu naquela época. Mas eram momentos de muita tensão. As pessoas naquela época não tinham o tanto de informação. O que muitos historiadores informam, e eu vou ler aqui também algumas frases de pessoas que defendem o Papa Pio XII, é de que o Papa Pio XII agiu de forma muito efetiva na questão de proteção dos judeus e pediu para inúmeros católicos daquela época abrirem principalmente as instituições para acolher os judeus, para que eles se escondessem lá, para que alimentassem os judeus, para que eles não fossem mortos. Existem alguns estudos, entre 111 mil ou 800 mil, alguns documentos não são precisos nos números, de que o Papa Pio XII salvou os judeus desse extermínio, tá bom? Então, existem sim os críticos, mas existe também aqueles que defendem. Aliás, o Albert Einstein falou a favor do Papa Pio XII. Ele falou em 1940, né? Somente a igreja ousou opor-se à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tive um interesse especial pela igreja antes, mas agora sinto um grande afeto e admiração, porque somente a igreja teve a coragem e a força constante de estar ao lado da verdade intelectual e da liberdade moral. Além dele, também a Golda Meir, que é uma das fundadoras do Estado de Israel e a primeira-ministra entre 1969 e também 1974, falou na ocasião da morte do Papa Pio XII, né, que foi em 1958. Abre aspas. Quando o martírio mais pavoroso atingiu o nosso povo durante os 10 anos de terror, a voz do pontífice se levantou em favor das vítimas. Nós choramos a perda de um grande servidor da paz. Aliás, em um dos vídeos aí, né, que eu vou deixar aqui na descrição, eles falam exatamente disso, né? Como que as pessoas iriam agir diante de algo que elas não tinham dimensão? Eram muitas informações que pareciam ser verdadeiras, algo muito grande que elas não imaginavam que era dessa forma.
E aí muitas pessoas falam, né, que hoje em dia é muito fácil a gente falar como se portar, como falar, como ajudar, mas e naquela época, né? Outros países que também estavam ameaçados e ainda você ter que lidar com toda a questão do extermínio, como você ajudar essas pessoas sem que piore a situação, né? E é muitas vezes o que muitas pessoas ficam pressionando o Papa Francisco, por exemplo, para falar em relação às perseguições cristãs. Quando você lida com uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, e no nível do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, não tem nem assim como a gente mensurar o que aconteceu, como você lidar sem que piore toda a situação? Então, é importante, sim, que todo esse passado seja conhecido, é preciso, sim, que a luz seja colocada sobre essas situações, mas não numa forma de acusar, mas de saber o que aconteceu, porque, infelizmente, isso não vai mudar nem melhorar a vida daqueles que passaram, ou dos familiares, ou de pessoas que tiveram familiares que viveram nessa época. E falando sobre essas questões de crítica em relação ao Papa Pio XII, por que existe isso? Em 1963, aí criou-se um teatro, né, falando que o Papa Pio XII era amigo de Hitler. Depois de alguns anos foi comprovado de que não, que o Hitler simplesmente odiava o Papa Pio XII. Por que será, né? E aí depois de um tempo mudou-se toda a narrativa. Então ele já não é mais o amigo de Hitler, ele agora passa a ser um Papa que se omitiu, não ajudou e não falou nada para melhorar a situação ou salvar mais pessoas ou salvar pessoas de toda aquela situação. Então, infelizmente, em questão disso, e ainda mais hoje em dia com muitas informações, acabam criando-se muitas narrativas e a gente acaba ficando um pouco perdido, né? Aliás, além de toda essa questão aí desses novos estudos, o Papa Pio XII também já está há um bom tempo em período de beatificação, porém existem algumas questões aí que estão travadas e também por conta de toda essa controvérsia, né? Então ainda não saiu a beatificação dele, então toda essa questão dos documentos é muito importante também para esse processo, porque se é comprovado que ele ajudou, né, os nossos irmãos judeus, né, de quem nós herdamos toda a questão da Bíblia, de Jesus que era judeu, isso vai ser muito importante na beatificação dele, né? Nós sempre falamos que São João Paulo II é o peregrino do amor, né? Quem sabe Pio XII, sendo comprovado, ele possa ser também o peregrino mais da paz, né? O mensageiro da paz. Existem outras frases que eu também vou deixar aqui na descrição, mas uma delas que deixou muito forte essa questão é do David Dalin, que ele é rabino de Nova York e historiador, né? Essa fala aí ele fez em agosto de 2004, numa entrevista em Rimini, na Itália. Então, o que ele diz, né? Abre aspas. Pio XII não foi o Papa de Hitler, mas o defensor maior que já tiveram os judeus. E precisamente no momento em que o necessitávamos. O Papa Pacelli, que é o Papa Pio XII, foi um justo entre as nações, a quem há de reconhecer haver protegido e salvado centenas de milhares de judeus. É difícil imaginar que tantos líderes mundiais do judaísmo, em continentes tão diferentes, tenham se equivocado ou confundido a hora de louvar a conduta do Papa durante a guerra. Sua gratidão a Pio XII permaneceu durante muito tempo e era genuína e profunda. Bom, gente, então ainda está sendo estudado, vão aparecer mais documentos, então fiquemos aí atentos, claro, né? Não que a gente vai poder mudar alguma coisa, mas só para nós não sermos pegos de surpresa, como acabei sendo pega aí por conta dessa notícia, né, que surgiu do nada. Essa polêmica já vem de muitos anos, é preciso tomar muito cuidado, não é um assunto fácil de ser dito, nós temos que tomar cuidado com a maneira como nós vamos nos posicionar e sempre buscar fontes seguras sobre toda essa questão. Tomemos cuidado para que nós não ofendamos os irmãos que têm essa grande ferida na vida deles, além de ser uma ferida na humanidade, existem os judeus que têm essa ferida, inclusive os inúmeros papas que passaram sempre conversam com o judaísmo sobre essa questão, sempre tentando melhorar o relacionamento, até também por conta dessa polêmica. Então, tomemos cuidado com as narrativas de alguns jornais e também, às vezes, de alguns perfis que podem usar isso ou contra a igreja ou também contra o judaísmo, tá bom? Tomemos muito cuidado com toda essa questão. Então é isso, gente. Não esquece aí de deixar o joinha e, por favor, tome muito cuidado quando você for comentar, porque não é um assunto fácil e ele é muito delicado, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!